Olá, estamos iniciando mais um seminário de iniciação científica da UFPA 2022 com o tema Democracia, Civilidade e Desafios da Sociedade Contemporânea. Meu nome é Rafael França Macedo, sou estudante da Universidade Federal do Pará, bolsista de iniciação científica pela Faculdade de Física, Campus Ananindeua. Bom, nosso trabalho tem como projeto o estudo teórico das propriedades eletrônicas e ópticas dos dispositivos baseados em alótropos do carbono e análogos do grafeno. O professor orientador deste trabalho foi o professor Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Júnior. Bom, aqui o que vamos abordar durante essa apresentação: introdução, os objetivos, materiais e métodos, os materiais no qual nós trabalhamos, a metodologia que empregamos e os resultados, propriedades ópticas e eletrônicas. Bom, falando um pouquinho sobre o elemento carbono, que é um dos elementos mais versáteis da tabela periódica, e que possui alguns alótropos, como grafite, diamante, fulereno e nanotubo, além do principal, o grafeno. O grafeno que foi proposto por Novoselov e Gen, pesquisadores que, tempos depois de analisar, de estudar essa nova estrutura, foram condecorados com o Nobel de Física em 2010. Estrutura essa que revolucionou a nanoeletrônica. Novos materiais a partir daí foram estudados, materiais análogos ao grafeno, que a gente pode citar o grafidínio, o fagrafeno, o psigrafeno, o papografeno, pentagrafeno, megrafeno, TPO-grafeno, entre outros. Materiais esses que promovem amplo desenvolvimento tecnológico, novos dispositivos eletrônicos em escala nanométrica, tendo como suas utilidades, por exemplo, potenciais aplicações em baterias de íon lítio, transistores de efeito de campo e diodo túnel ressonante, entre outras aplicações. Com isso, nesse trabalho, nós pretendemos empregar, via os cálculos de DFT, obter propriedades eletrônicas, estrutura de banda e densidade de estado, e algumas propriedades ópticas, a partir da função dielétrica, condutividade óptica e espectro de perda, utilizando como base as células unitárias do grafeno, pentagrafeno e papografeno. Esses dois últimos são análogos ao material grafeno. Aqui a gente tem algumas imagens que mostram as células unitárias em quadriculado nos retângulos rachurados do grafeno, do papografeno e do pentagrafeno. E ao lado, os materiais, as propriedades eletrônicas dos materiais que foram estudados anteriormente e que fazem parte do nosso trabalho de pesquisa. A gente pode observar que o grafeno, na literatura, tem uma propriedade eletrônica bem conhecida, que nesse caso é um material semicondutor de gap nulo, ou seja, sua energia próxima ao nível de Fermi é zero, já que as bandas de valência e condução elas se tocam no caminho K. Já para o papografeno é possível observar os resultados de 2018, que ele se comporta como um metal, ou seja, a propriedade metálica do material. Enquanto que o pentagrafeno ele é considerado um semicondutor de band gap indireto. Os resultados de 2015 mostram que há um gap de 3,25 eV próximo ao nível de Fermi entre as bandas de valência e condução do material. O objetivo do nosso trabalho tem como questão principal investigar as propriedades eletrônicas e ópticas do grafeno, papografeno e pentagrafeno, empregando metodologia computacional via DFT, GGA, PBE, com o pacote de Avogadro para a construção das células e o Siesta para fazermos propriamente os cálculos. Isso com o intuito de contribuir para novos conhecimentos e novas aplicações desses materiais na área da nanoeletrônica, eletrônica molecular e optoeletrônica. Bom, os materiais e métodos que nós usamos. Os materiais já foram ditos, que nós usamos foram as células unitárias do grafeno, pentagrafeno e papografeno.
A metodologia empregada foi retirada das literaturas para que o nosso trabalho, já que é em termos comparativos de materiais, pudessem ser bem fiéis aos resultados do que está na literatura. Bom, falando dos resultados que obtivemos. Primeiramente, as propriedades eletromateriais. Bom, utilizando a metodologia que a literatura não fornece, a estrutura de banda do grafeno está em consonância com os resultados que foram obtidos na literatura principal. Ou seja, o grafeno no nosso cálculo continua mantendo o seu estado de semicondutor de gap nulo. Já para o pentagrafeno, há uma pequena diferença em relação aos resultados que foram obtidos na literatura, já que a metodologia é um pouquinho diferente. Né? Na literatura foi usado o HSE 06 para os cálculos, né, e obtenção da estrutura de banda do material, porém é um resultado aceitável, qualitativamente dizendo, é um resultado aceitável próximo do esperado, já que nós estamos trabalhando com uma célula unitária do material. Né? A propriedade do material continua a mesma, um semicondutor de gap indireto, só que com um valor de gap de 2,29 eV. Para a estrutura de banda do próprio grafeno, permanece, a partir dos nossos cálculos, permaneceu metálico também. É possível observar que as bandas de condução e valência elas cruzam o nível de Fermi. E a densidade de estado ela confirma esse estado metálico, já que é possível ver próximo ao nível de Fermi, próximo ao zero, que os estados estão bem excitados na parte da banda de valência. Bom, para chegarmos na parte das propriedades ópticas, que é a nossa principal abordagem nesse trabalho, foi importante entendermos como esses materiais se comportam, a metalicidade, se eles são semicondutores ou se eles são até mesmo isolantes. Porque isso vai refletir na sua absorção. Bom, nós calculamos a função dielétrica dos três materiais nos três eixos dimensionais, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z, com uma energia de fóton no intervalo de 0 a 5 eV. Essas energias vão estar, essa energia vai estar dentro do campo eletromagnético. O campo eletromagnético, para a gente entender um pouquinho, ele é dividido em infravermelho, visível, faixa do visível, e ultravioleta. Bom, a partir da função dielétrica que nós calculamos, é possível observar que há uma correspondência maior de fótons para o grafeno dentro da faixa do infravermelho. Para a gente situar, a faixa do infravermelho vai de 0 a aproximadamente 1,7 eV. Né? E esses picos que ocorrem dentro da faixa do infravermelho significa que a resposta dele é maior, já que ele é um semicondutor de gap zero, então ele vai ter uma melhor resposta dentro dessa faixa. Para os outros dois materiais, a gente pode observar que o que mais se aproxima dos resultados do grafeno é o grafeno, já que ele é um material condutor, ou seja, um metal. Então, a absorção de energia desses fótons na faixa do infravermelho ela é mais aparente. Né? Tanto que os picos para o eixo Y e eixo Z, que são os correspondentes, eles têm maior resposta dentro dessa faixa. Enquanto que para a função dielétrica do pentagrafeno é possível observar que ele tem uma melhor resposta dentro da faixa do visível. Já a função
Já a função dielétrica imaginária dos três, né, dos três materiais, é possível observar que o próprio grafeno se aproxima ainda dos resultados do grafeno, né, e enquanto que na parte do pentagrafeno, a função dielétrica imaginária dele, é mostrado que há pelo menos duas respostas, uma para dentro da faixa do visível e outra para a faixa próxima do ultravioleta. Bom, calculamos também o espectro de perda de energia dielétrica dos três materiais, né, como é possível observar. É possível observar também que as respostas mais acentuadas do grafeno e do próprio grafeno, elas estão bem próximas da faixa do ultravioleta, né, dentro do espectro eletromagnético, dentro dessa energia que nós calculamos de 0 a 5 electrovolts. É possível observar que ela tem uma resposta melhor para o eixo Y no grafeno, enquanto que para o próprio grafeno ela tem uma melhor resposta no eixo Z. Esses picos acentuados perto dessas faixas podem significar que eles estão perdendo força, né? Eles perdem força próximo a essas faixas do campo eletromagnético, dentro do espectro eletromagnético. Isso porque, se nós voltarmos a falar da função dielétrica, esses resultados, né, na parte real da função dielétrica, os resultados são quase zero perto dessas faixas. Bom, a condutividade óptica dos materiais, né, é possível observar a diferença nas partes reais, nas contrapartes reais e imaginárias do grafeno, que no caso, na parte real da contraparte, tem uma melhor resposta dentro da faixa do visível, enquanto que a parte imaginária ela tem uma melhor resposta dentro da faixa do ultravioleta. Já para os dois materiais, né, as condutividades ópticas das suas contrapartes reais e imaginárias, elas estão quase idênticas. O próprio grafeno ele tem uma resposta boa para dentro da faixa do visível, e o pentagrafeno ele tem uma resposta melhor dentro da faixa do ultravioleta, pegando também um pouquinho da faixa do visível. Bom, por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará e à Propesp, e abaixo nossas referências, né, quais nós usamos para as pesquisas. Muito obrigado e até mais.